Obrigado, irmãos. Quero convidar o pastor Itamir a vir aqui. Para nós, a conferência da Rádio Transmundial não encerrou ainda, né? Nós ouviremos ainda um dos nossos preletores. Que bênção, que privilégio. E pastor Itamir, foi pastor daquele muitos anos, do Naor, professor de teologia, autor de vários livros, inclusive tem vários livros ainda da Rádio Transmundial à disposição dos irmãos no final do culto. Pastor Itamir tem um programa na rádio que é bênção para muita gente no Brasil todo, e hoje temos o privilégio de ouvir esse servo de Deus. Que Deus o abençoe ricamente. Sua esposa Clara Beth, né? Está aqui, cadê ela? Está na livraria. Depois nós vamos chamar todo o pessoal da Rádio Transmundial, os voluntários que ajudaram a gente. Eu quero dar um obrigado a vocês, especial após a mensagem. Mas vamos à palavra de Deus nesse momento. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Querido Deus e Pai, abençoa a programação das crianças lá em cima, Senhor. Abençoa a nossa programação aqui. Através do Teu servo, Senhor, fala ao nosso coração o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Espírito Santo, com liberdade, usa Teu servo e com liberdade abre os ouvidos e o nosso coração para receber o que o Senhor tem para cada um de nós, da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós já Te agradecemos e pedimos amém. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Graça e paz. Parece que esse é o cumprimento melhor, então. Então é um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite. Eu acho que alguns de vocês, ou vários de vocês, participaram conosco no congresso desde quinta-feira à noite, sexta e sábado, ontem à tarde e também ontem à noite. Nós tivemos o privilégio de poder conversar um pouco com vocês, compartilhar com vocês algumas verdades bíblicas. O nome do congresso, que nós vamos, como Rádio Transmundial, estar espalhando essas grandes notícias e grandes verdades pelo Brasil inteiro, chama Raízes da Nossa Fé. Isso é, a nossa fé estruturada em algumas doutrinas básicas. E nós estamos revendo isso, relendo alguns textos importantes, e nós queremos então que a igreja seja edificada com relação a esta fé que uma vez, conforme Judas diz, uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, você e eu, que já somos salvos por Cristo Jesus, temos uma responsabilidade de preservar a sã doutrina, a sã palavra de Deus. E isso que nós temos feito, e nós agradecemos imensamente pelo fato de sermos recebidos de uma maneira assim, super carinhosa, muito gentil. Realmente nós louvamos a Deus por essa igreja e pela oportunidade que tivemos de passar esse final de semana aqui. E hoje, então, para terminar, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa. Já está aí na tela, beleza? Eu queria compartilhar alguma coisa com vocês sobre essa carta tão importante. Se estamos falando sobre doutrinas básicas, a doutrina básica que nós encontramos no Novo Testamento, muitas delas estão exatamente na carta de Paulo aos Romanos. E eu gostaria de compartilhar hoje, ainda falando um pouco, refletindo um pouco sobre aquilo que nós falamos nesses 3 dias, nessas 3 noites. Queria falar um pouquinho sobre algumas coisas especiais que acontecem só com aquela pessoa que já tem o Senhor Jesus. Se você está nos visitando e você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, eu acho que essa palavra que nós vamos ouvir hoje, vinda do Senhor, vai ser um desafio para você, para que você também entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque a melhor decisão que nós podemos tomar em nossas vidas é nos encontrarmos com o Senhor Jesus e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Eu queria conversar com vocês sobre o texto de Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11, onde nós vamos encontrar os benefícios da justificação. E isso é tão importante porque nós falamos durante essas noites sobre as doutrinas da graça. Isso é, somente a Escritura que nos conduz a Deus,
E a Escritura nos mostra que somente pela fé nós podemos ter relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Escritura também nos mostra que somente pela graça do Senhor é que o Senhor Jesus Cristo veio e se deu por nós. E por isso então nós cremos no Senhor Jesus, e por isso então nós usufruímos dessa graça tão maravilhosa. E por isso todos nós, e já fizemos isso durante esses momentos de culto, nós celebramos a Deus, nós glorificamos a Deus, nós adoramos a Deus. Mas é bem interessante perceber nesse texto que, além dessas doutrinas básicas, nós temos coisas gostosas para experimentar do nosso Deus, porque Ele é um Deus tão amoroso, tão rico em nos abençoar, que Ele quer sempre nos dar coisas boas. E não tenha dúvida nenhuma que esse texto de Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, nos mostra os benefícios da justificação, as bênçãos que Deus concede para nós, o fato de que um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, o fato de que um dia nós nos colocamos nas mãos do Senhor e assim podemos usufruir desta salvação tão especial. Eu queria ler esse texto para vocês, e vocês acompanhem por gentileza aí nas suas Bíblias, talvez uma versão um pouco diferente, mas a mensagem é a seguinte: assim diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Isso é por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Esse é um dos textos mais impressionantes, mais empolgantes que nós encontramos nas escrituras das 13 cartas do apóstolo Paulo. Ele está vibrando, ele está agradecendo a Deus, ele está querendo que nós percebamos as bênçãos que nós podemos ter a partir desse contato pessoal, a partir desse momento em que nós nos encontramos com o Senhor Jesus e nascemos de novo pela graça, através da fé, porque o Senhor nos ama. Mas não é só a bênção desse primeiro momento, mas é interessante percebermos que o que nós vamos ver aqui é que essas bênçãos continuam, elas são contínuas, e nós vamos então perceber essa noite exatamente essas bênçãos, esses benefícios da justificação. A minha expectativa é que ao sair daqui hoje à noite e passar essa semana, você e eu possamos realmente louvar a Deus, agradecer a Deus, porque o Senhor é um Deus que nos beneficia, que nos abençoe. Eu espero que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar através dessa leitura da Bíblia.
Quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro de Romanos, nós encontramos algumas coisas bem interessantes. Mas só que eu preciso que você me acompanhe numa recordação bem rápida de todo o livro de Romanos. Não vamos estudar os 16 capítulos de jeito nenhum, fica tranquilo. Mas eu queria que você entendesse o que Paulo está falando. E o que Paulo está falando é isso. Nessa carta, é uma carta que foi escrita por uma igreja que Paulo não conhecia ainda. E ele então vai fazer o quê? Uma apresentação da sua fé, da sua doutrina, para que a igreja possa conhecê-lo, recebê-lo, e a partir daí então ele tem um projeto missionário. E nós sabemos, se você não sabe, você deve saber, nós sabemos que Paulo chegou até a Espanha e provavelmente até a Inglaterra, proclamando o evangelho. É impressionante, então, como o evangelho sai de um lugarzinho bem pequeno, lá em Jerusalém, e em 30, 35 anos, 40 anos no máximo, ele chega até o extremo do Império Romano daquela época, todo mundo, então, conhecendo essa mensagem maravilhosa, que é a mensagem do amor de Deus para conosco. Quando Paulo, então, vai se apresentar para a igreja, ele descreve a sua crença e ele mostra como é que ele vê, inspirado pelo Espírito Santo, logicamente, como é que ele vê a situação do plano de Deus para a nossa relação com ele. E o primeiro problema que ele vê, o primeiro ponto que ele destaca, é o problema do ser humano. Todos nós temos um problema, e o nosso problema começou lá com Adão e Eva. E o problema o que é? É o nosso pecado. E o pecado nos distancia de Deus, nos separa de Deus. E aí então, se nós parássemos só nesse ponto, nós estamos, como é que diz Romanos 3:23? Todos nós, o quê? Pecamos e estamos distanciados da glória de Deus. A glória de Deus é a presença de Deus em nossas vidas. Portanto, o homem é pecador, portanto, o homem está completamente distante de Deus. Mas graças a Deus, Paulo se lembra, e nós podemos agradecer a Deus por isso, que o Senhor Jesus, morrendo na cruz, é uma maneira pela qual Deus vai nos chamar de volta para Ele, e Ele faz isso providenciando o quê? A fé. E no capítulo 4 do livro de Romanos, Paulo usa exatamente aquele patriarca Abraão, né, o pai da fé, mas usa também o servo de Deus, o rei Davi, para mostrar que é pela fé que nós somos justificados. Então, a providência divina é a fé. Ele nos concede fé e a partir daí nós cremos. Para quê? Por que Deus tem esse plano para nós? Porque Ele quer que nós tenhamos novas vidas. E essas novas vidas são bem expostas no capítulo 5, 6, 7 e 8 do livro de Romanos. E é muito interessante você lembrar que no capítulo 5, nós vamos ver isso em detalhes hoje à noite, nós temos essas bênçãos que Deus nos dá, essa nova vida, mas ao mesmo tempo, no capítulo 6, no capítulo 7, nós encontramos a situação real de todos nós. Nós enfrentamos o quê? Problemas com a antiga natureza que nós tínhamos e que nós temos ainda. Nós carregamos essa antiga natureza, embora já salvos. E aqui então nós temos esse grande dilema, essa luta interna. E aí Paulo nos dá a solução, que é o capítulo 8, é a vida no Espírito Santo. É só quando nós nos entregamos ao controle, ao cuidado, ao enchimento do Espírito Santo, é que nós temos uma vida realmente maravilhosa, vitoriosa, uma vida abundante com Deus. Nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos, Paulo mostra a maneira pela qual Deus trabalhava com o povo de Israel, que é a mesma maneira pela qual Deus trabalha conosco. Isso é a declaração de fé, isso é a sua escolha, isso é a promessa. Então nós temos uma maneira muito interessante de perceber como é que Deus quer trabalhar conosco. Tudo isso para quê? Para que a gente tenha vidas produtivas. O produto final, o que Deus está querendo de nós, é que a gente viva uma vida que sirva, uma vida de serviço. Serviço a Deus em primeiro lugar, serviço à comunidade da fé em segundo lugar, mas serviço à sociedade, mostrando o caminho para a salvação. Esse é o esboço do livro de Romanos. Essa é a maneira pela qual nós podemos entender o plano de Deus para a nossa relação com Ele. Gostoso isso, né?
quando a gente tem essa visão geral, nós conseguimos entender agora em detalhes aquilo que Paulo está falando. Quando nós entendemos isso, a gente vai conversar e perceber que a questão da salvação, ela é estudada, ela deve ser entendida nesse contexto da restauração da comunhão do pecador com Deus. O problema é que lá no Jardim do Éden, e você pode falar, mas eu não tenho que ver nada com Adão e Eva. Me perdoe, mas você tem que ver tudo com eles. Eu e você somos descendentes deles. Portanto, se eles pecaram e sumiram da presença de Deus, porque eles foram expulsos, eu e você carregamos essa mancha do pecado em nossas vidas. Então nós temos que estudar essa questão da nossa relação com Deus nesse contexto de Deus estar promovendo essa restauração entre nós e Ele. Esse Deus trino tão maravilhoso, Ele então faz coisas especiais para que eu e você possamos usufruir desse amor tão maravilhoso que é da sua própria característica. Então o que nós precisamos entender é que é necessário, é essencial ter em mente o quê? Que o fato de querermos ter relação com Cristo, com Deus, precisamos de uma outra maneira dizer isso, é a minha relação com Cristo. Em outras palavras, então, vida cristã, vida que nós já temos em Cristo, é em essência o quê? Estar em Cristo. É importante nós percebermos o seguinte, nós temos duas opções de vida, e na verdade, os homens todos que ainda não têm o Senhor Jesus, só têm uma opção de vida. Isso é, eles estão em Adão. Eu e você estávamos também em Adão. Graças a Deus agora, nós estamos em Cristo. Então o que nós precisamos definir, nós cristãos já, é saber como é que nós andamos. Andamos em Cristo, usufruindo tudo aquilo que Ele nos dá, ou ainda deixamos a velha natureza, a natureza adâmica, controlar a nossa vida? Estamos em Adão ou em Cristo? Graças a Deus nós estamos em Cristo. Agora precisamos saber como viver essa vida e o que é que temos como benefícios dessa nova vida em Cristo. A salvação então está diretamente associada a esse tema, a esse fator de estarmos em Cristo. Essa matéria soterologia, que é exatamente o capítulo que trata sobre salvação, ela mostra que a nossa percepção do problema central é aquela de que Paulo mencionou no capítulo 1 até o capítulo 3. O homem está separado de Deus. E a partir daí, precisa fazer alguma coisa, se é que nós poderíamos fazer alguma coisa para nos reaproximarmos com Deus. Como Deus percebe que nós não temos essa capacidade, Ele mesmo providenciou o quê? Jesus Cristo. E é pela fé que nós cremos em Jesus Cristo, mas é pela fé que nós temos de presente de Deus. Essa fé que você tem, eu queria dizer com muita clareza diante da Bíblia, é que eu e você recebemos essa fé como presente de Deus. Paulo aos Efésios diz claramente, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu e você, quando nós olhamos para Efésios 2, nós temos uma descrição até muito triste. Eu e você estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. E o morto não quer absolutamente nada. Ele nem quer ser enterrado. Ele não sente nada, não quer nada, não faz nada. Então precisou o toque divino para que nós começássemos a ter essa nova relação com Deus. Então, uma vez justificados pela fé, nós temos então os benefícios tão especiais da justificação. E eu queria compartilhar com vocês então esses 7, olha, são 7, hein? Então, marca no relógio aí e tal, mas nós vamos terminar antes da meia-noite, fica sossegado. Nós temos 7 benefícios para perceber, e você hoje, então, essa semana, você vai sair daqui, você tem 7 dias, vai agradecer a Deus por cada um dos dias, por um dos benefícios que nós vamos mencionar aqui. E vamos então olhar
para esse texto e agora detalhá-lo para a gente perceber isso daqui. Em resumo, olha só, a justificação em Jesus Cristo traz para nós o quê? Benefícios maravilhosos a todos nós que um dia fomos tocados por Deus, cremos e agora então temos a justificação. Quais são os benefícios da justificação? Primeiro, paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Primeiro benefício é ter paz com Deus, é voltar a ter uma relação com alguém que nos criou, com alguém que nos ama, e que essa relação se perdeu lá no Éden. Eu e você nascemos em pecado. Nós somos pecadores por natureza. Mas graças a Deus é que a primeira bênção dessa justificação, dessa salvação, dessa nova vida em Cristo, a primeira bênção é que eu posso novamente ter relação com meu Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mas precisamos entender direitinho o que é essa história de paz com Deus. Paz com Deus significa o quê? Eu estar reconciliado. Antes eu era inimigo e agora eu sou amigo de Deus. Antes eu estava distante e agora estou aproximado de Deus. Antes eu estava sem o Senhor e agora estou com o Senhor. Antes eu estava em Adão e agora eu estou em Cristo. Paz com Deus significa então essa reconciliação. Agora é interessante que essa paz com Deus vem somente através de um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, lá em Isaías, já sendo prometido, né? O castigo que nos traz a paz, o que é? Estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Essa paz que você usufrui na relação com Deus, essa paz foi obtida porque o castigo que eu e você merecíamos caiu sobre o Senhor Jesus Cristo. Agora, é importante nós entendermos que essa paz com Deus é diferente da paz de Deus. E isso é muito interessante. João 14, 27, o Senhor Jesus promete o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Que paz é essa que nós podemos obter? Nós temos que entender que há uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Na verdade, eu acho que você vai entender claramente o que eu quero dizer da seguinte maneira: só tem a paz de Deus, isso é, paz para as diversas circunstâncias, inclusive essas circunstâncias que nós estivemos orando agora, situações delicadas, difíceis, que eu quero voltar a falar sobre elas daqui a pouquinho. Só temos paz para essas circunstâncias quando nós temos o quê? Paz com Deus. Não há possibilidade de alguém que ainda não acertou a sua relação com Deus gozar, usufruir, experimentar a paz de Deus. A paz de Deus é aquele sentimento de tranquilidade, de segurança, de sossego que Ele me dá, mesmo enquanto eu estou passando pela pior crise da minha vida. Isso é paz de Deus. Mas eu só posso experimentar isso, sabe por quê? Porque um dia eu já acertei a minha relação com Deus, eu tenho paz com Deus. Paz com Deus vai me proporcionar a paz de Deus. E a partir daí, então, eu tenho uma vida cristã experimentando essa primeira bênção. Então, essa bênção da paz é a bênção do passado. Sabe por quê? Porque essa bênção já foi programada, já foi planejada lá na eternidade. Não só na cruz do Calvário, mas na eternidade. Ontem eu falava aqui no congresso e falava de uma frase de um pastor amigo meu, e alguns irmãos conhecem ele, o Ariovaldo Ramos, em que ele fala o seguinte: que antes que houvesse luz, antes que houvesse criação, houve o quê? Cruz. Isso quer dizer, o plano de Deus para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa reconciliação, já tinha sido elaborado lá na eternidade.
Antes que você nascesse, antes que seus pais pensassem em você, Deus já tinha acertado com Ele mesmo, isso é, Pai, Filho e Espírito Santo, que um dia você receberia essa paz, voltando então a ter reconciliação com Ele. Essa bênção é bênção do passado. Por favor, amanhã, segunda-feira, comece a glorificar a Deus, porque você tem paz com Ele. Tudo bem? Essa é a bênção da segunda-feira, anota aí, hein? Na terça-feira você vai agradecer a Deus pelo seguinte, pela graça dEle. Essa é a bênção do presente. Essa é a bênção do presente. Essa graça nos faz ainda viver hoje. Não é só essa graça me leva à salvação, mas essa graça me conduz na vida cristã. Esse texto aqui, no número 3 aí, de 1 Coríntios 15, 10, é um texto maravilhoso que eu e você, todos nós aqui precisamos entender claramente. Paulo diz o seguinte, olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Se vocês estão achando que eu sou um bom apóstolo, se vocês estão achando que eu sou um bom cristão, se vocês estão achando que eu sou um ministro fiel, é pela graça de Deus é que eu sou o que sou. Porque na verdade Paulo reconhecia que ele era o quê? O pior dos pecadores. Então, pela graça de Deus, é que ele tinha sido chamado para ser agora um porta-voz da mensagem, aquela mensagem que ele perseguia. Você concorda comigo que isso é graça? Então é graça para iniciarmos a vida cristã, mas é graça para desenvolvermos a vida cristã. E essa graça, então, nós precisamos entender que ela só nos é dada, nos é alcançada, nós alcançamos essa graça através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão clara, visível, concreta da graça de Deus. Quando Ele se dá por nós e se dá liberalmente, generosamente, voluntariamente, Ele demonstra que o nosso Deus é um Deus de profunda graça. E essa graça, então, pode ser experimentada por mim e por você. A graça de Deus é obtida somente por aquele que crê. Por isso, então, o meu convite a você que está hoje à noite aqui, que ainda não é uma pessoa que tem um encontro pessoal, que Jesus ainda não significa tudo para a tua vida, a minha palavra, o meu desafio, o meu convite é que você creia. Essa é a única maneira de você poder experimentar essa paz de Deus e essa graça, esse favor imerecido de Deus para a tua vida. Esse é o convite que essa igreja faz. Esse é o convite que Deus faz para cada um de nós. E a maioria de nós, graças a Deus, um dia já recebeu essa bênção. Graça de Deus possibilita ao justificado estar firme, caminhando firme na sua vida cristã. Por isso, então, novamente, pela graça de Deus, e eu queria dizer isso com muito carinho para todos nós que temos uma responsabilidade na igreja. Você é líder de célula, líder de pequeno grupo, você é professor de escola dominical, você tem um cargo na diretoria, você tem uma tarefa que você tem cumprido, você canta nos conjuntos, você toca, você tem alguma responsabilidade, saiba o seguinte, que você faz tudo isso, sabe por quê? Porque Deus tem sido gracioso para você. Amém? Nós estamos aqui, eu estou aqui, não porque eu mereço, não porque eu estudei, nada disso. Pego o meu diploma, jogo fora porque não vale nada. Eu estou aqui porque Deus um dia me chamou e me concedeu essa graça de poder compartilhar com vocês essa mensagem tão especial. Nós não temos mérito nenhum, queridos irmãos, não temos mérito nenhum na vida cristã. O desenvolvimento da nossa vida cristã é pela graça. Por isso, essa bênção é a bênção do dia a dia. É pela graça que você continua vivendo na sua vida cristã. É que você persevera na sua vida cristã. Quarta-feira, o que você vai fazer? Vai agradecer a Deus por essa outra bênção. Versículo 2. O terceiro benefício é a esperança da glória de Deus. Mas não é essa esperança humana, não. Não. A gente fica aqui, eu imagino que os irmãos aqui de Tupã, pelo menos a gente que vem de São Paulo, a gente sente um calorzinho bem diferente, né? E a gente fica esperando o quê? Que faça um tempo melhor, que chova. Mas essa é uma esperança, sim, que a gente espera.
Mas a esperança bíblica é uma esperança segura. Então, veja só, o terceiro benefício é praticamente a segurança que nós vamos ter novamente essa glória de Deus na nossa vida. Eu queria chamar a sua atenção para dois textos bem interessantes que aparecem aqui. Um texto eu já até mencionei, Romanos 3:23. Estamos o quê? Separados da glória de Deus. E isso estamos separados da presença de Deus. Quando o nosso pai Adão e a nossa mãe, a dona Eva, pecaram lá, o que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso. Eles saíram da presença de Deus. E aí você fica pensando o seguinte: bom, se eu sou descendente de Adão e Eva, eu também não tenho a presença de Deus mais na minha vida. E não tem mesmo, não tem mesmo. Enquanto nós não adotamos o caminho, o plano do Senhor Jesus, aquilo que Ele bolou com o Pai, com o Espírito Santo na eternidade, nós estamos separados. Mas olha que bênção maravilhosa, e eu estou vendo que alguns irmãos estão anotando, eu queria que você anotasse um outro texto, além desses que estão aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. E Paulo tem o privilégio de fazer o seguinte, de mostrar para esse pessoal a grande bênção. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 1 de Colossenses, versículo 26. O mistério, essa maneira pela qual eu posso me relacionar com Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia, olha aqui, se manifestou a cada um dos homens, a cada um dos santos, aqueles que Deus quer chamar para si, aos quais, a essas pessoas, Deus quis, olha só, dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério, isto é, Cristo mude esse pronome, Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a grande bênção que nós temos. Antes estávamos separados, portanto estávamos fora da glória de Deus, fora da presença de Deus. Agora reconciliados, temos o quê? Essa bênção da presença de Deus, essa expectativa segura da glória de Deus. Nós, os justificados, nos alegramos, nos regozijamos na manifestação da glória de Deus. E nessa passagem de Tito, capítulo 2, versículo 13, diz assim, que a graça de Deus se manifestou abundante, salvadora, gloriosa, amorosa para todos nós. Os justificados, nós, salvos, fomos criados para sermos o quê? A imagem e glória de Deus. Os justificados, um dia, eu e você não precisa esperar com insegurança, pode esperar com certeza. Um dia, eu e você seremos o quê? Glorificados. Portanto, essa é a bênção do futuro. É a bênção que você já pode experimentar agora, mas ela vai se concretizar no futuro, quando um dia eu estiver para sempre com o meu Senhor, quando estiver para sempre com vocês, passando uma eternidade produtiva, com certeza, uma eternidade abençoada, mas na presença do meu Deus, de onde eu nunca mais sairei. Essa é a bênção da glorificação. Portanto, o terceiro benefício para agradecermos a Deus, terceiro benefício consequente da justificação é a esperança, uma esperança segura de que um dia nós estaremos na presença de Deus, usufruindo da glória de Deus. Quando nós cantamos, por exemplo, convidamos Jesus para vir para cá, não, podemos até cantar isso daqui, mas Ele já está aqui, porque Ele está na minha vida, está nas vidas de vocês. Aquele mistério que Paulo revela, Cristo em nós, Cristo em vós, esperança segura da glória de Deus. Aquilo que Adão e Eva perderam, presença de Deus, porque saíram do paraíso, do Éden, eu e você agora temos, porque o Senhor habita em nós, pela sua misericórdia e pela sua graça.
Quarta bênção tão especial, quarto benefício, e aqui é que eu preciso da sua atenção e da sua compreensão, principalmente do pessoal que veio aqui na frente. Eu vou ler para você não ficar chateado comigo. Então você vai entender que é a Bíblia que está dizendo isso. Capítulo 5 de Romanos, versículos 3, 4 e 5. Olha o que diz Paulo aos romanos. E não somente isso, e não somente essas 3 bênçãos especiais, mas também, olha só o que ele fala, hein? Também nos gloriamos, nos alegramos. Essa que é a ideia do versículo 3. Nas próprias tribulações. Nós tivemos vários irmãos, queridos irmãos, que vieram até aqui à frente. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós enfrentamos o quê? Tribulações, dificuldades, amarguras, angústias, problemas com a família, problemas de desemprego, problemas financeiros, problemas de doença, enfim, nós enfrentamos tribulações. No mundo, como é que é? Tereis aflições. Esse papo, desculpem com muito carinho, esse papo de que você vem para esta igreja, ou vem para Cristo, né? Porque o apelo agora é vem para a igreja, não é para Cristo. Você vem para essa igreja, você vai ter a tua vida toda melhorada, me perdoe, isso é papo furado, isso é mentira, porque o Senhor Jesus passou por tribulações, Paulo passou por tribulações, Tiago foi degolado, Pedro foi morto de ponta cabeça na cruz, quer dizer, não é fácil ser cristão não, mas eu queria que você entendesse o que Paulo está falando aqui. Você pode se alegrar nas tribulações, sabe por quê? Porque a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança é experiência, a experiência, esperança, expectativa, segurança de que Deus te ama. Quando a gente olha para o final desse ponto, né, no esboço de Romanos, a gente vai chegar lá em Romanos 8, e ele fala, ainda que o quê? A morte, a fome, a espada, a nudez, o perigo, etc, 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 nada vai o quê? Me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá para a gente falar pode ser até suave, dá para a gente falar aí baixinho um aleluia aí para Deus? Não. É uma bênção, isso é uma bênção, irmãos. Mesmo nas piores circunstâncias, podemos ter certeza do amor de Deus, da bênção dessas provações. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando conosco, Ele está aprimorando a nossa fé. Esse texto de Tiago aqui, então, é impressionante. Ele fala o seguinte: irmãos, tenham por motivo de toda alegria o passar de não por uma provação, por várias provações, sabendo o quê? Que a provação vai produzir o quê? Perseverança, experiência, maturidade, vida de gente séria, de gente adulta, não é? Nós não somos criança toda hora, ai que coisa, e sai, ai que coisa, e procura uma outra coisa. Não, eu continuo andando com o Senhor Jesus. Eu tenho firmeza naquilo que eu creio. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer o quê? Me guardar até o final, mesmo que eu tenha que morrer. Eu sei que a dor é intensa, eu sei que a gente chora. Eu tenho passado também por provações, e muitas, mas olha, que bênção, porque através dessas situações eu vou me tornando, olha só o alvo de Deus, vou me tornando, sabe o quê? Cada vez mais semelhante a Cristo. É impressionante. Sabe o que Deus quer fazer com vocês que estiveram hoje à noite aqui? Ele quer, na verdade, para todos nós, Ele quer que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Ele quer que sejamos um ouro depurado. Então, para o ouro ser bem depurado, a gente tem uma aliança aí, né? Quem é casado, quem é noivo e tal. Noivo hoje não tem mais tanto aliança, mas enfim, esse pessoal da antiga como eu e tal ainda tem aliança, né? O que acontece? O ouro vai lá para o cadinho, para o ourives, e o ouro é colocado aonde? No fogo.
as impurezas vão saindo e fica aquele metal precioso. Então tem aqui ouro 18 quilates, 24 quilates, nenhum que morde, graças a Deus. Mas enfim, nós temos aqui esses ouros, essas joias bem preciosas. Por quê? Foram depuradas. Como é que nós somos depurados em nossa vida cristã? Através do quê? Das tribulações, das provações, das situações delicadas na nossa vida que nós passamos, que a gente fala, eu não aguento mais. Aguenta. Deus está com você. Essa foi a oração que nós fizemos agora com a missionária Keile. Deus está conosco, não só nos livrando da fornalha, mas estando conosco lá na fornalha. Essa que é a grande bênção. Ele não vai tirar Daniel da cova dos leões, mas vai aparecer alguém lá junto com os leões e junto com Daniel. Isso é bênção, irmãos, isso é bênção. Então, um benefício da justificação são as tribulações, porque nós estamos caminhando para uma vida cada vez mais semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. As tribulações, então, são o caminho para essa vida gloriosa, para essa vida que nós vamos ter eternamente com o Senhor, o nosso Deus. Quinto benefício é o amor de Deus derramado em nossos corações. Versículos 5 a 8, então, é um texto assim preciosíssimo. Leia comigo, por gentileza. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo. Por quem? Por nós, ímpios. Ímpio é uma pessoa dura de coração, uma pessoa rebelde contra Deus. Essa era a minha e sua situação. E essa, infelizmente, é a situação daquele que ainda não tem essa bênção da justificação. Mas graças a Deus, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você ler todo esse texto aqui, novamente, do versículo 1 até o 11, você vai ver que nós éramos fracos, nós éramos ímpios, nós éramos pecadores e nós éramos inimigos. É essa a descrição do ser humano. Mas Deus derrama o seu amor maravilhoso para conosco, nos dando o quê? Esse amor vindo através do Espírito Santo. O amor de Deus é dado sem que haja possibilidade de nós retribuirmos. Não há nada que você possa fazer para merecer esse amor. O amor é derramado livremente, liberalmente em nossas vidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é provado em Jesus Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que você mudasse de vida. E por isso temos uma música que diz o seguinte: eu venho como estou. Não precisa mudar. E você não queira mudar, pelo amor de Deus. Quem vai mudar é Jesus. Amém? É Ele que vai mudar a minha vida e a tua vida. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Não tente arrumar a tua vida para chegar até Jesus, não. Porque a sua arrumação não vai funcionar. Agora, quando Ele arruma, aleluia, aí Ele arruma mesmo. Tá bom? Então, o amor de Deus é essa inundação que nós sofremos do quê? De compreender que nós éramos absolutamente nada, nada. E agora somos queridos, filhos amados de Deus. Você consegue entender isso? Eu queria que você tentasse entender. Eu fico pensando nessa passagem, eu fico assim, muitas vezes eu choro até sozinho. E tem horas que nós cantamos as músicas e graças a Deus, porque ontem à noite aquele pedido que eu fiz foi atendido, nós cantamos novamente, grande, Deus é grande. Como é que é a letra? Como é que é? Grande é meu Deus e tal. É tão maravilhoso isso daí, é fora de série. Porque esse Deus que criou o universo, sabe o que Ele faz? Ele olha para você e a Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da tua cabeça. Gente, isso é impressionante, sem que Ele saiba e sem que Ele permita.
Eu sei que eu tenho alguns irmãos aqui, eu estou vendo aqui, é bom lugar ficar aqui em cima. A gente está vendo aqui alguns irmãos que Deus conhece profundamente, porque os caras estão perdendo o cabelo, é impressionante. Então Deus sabe tudo da tua vida. Eu estou nesse caminho, graças a Deus, Ele me conhece bastante também. Mas Deus me conhece, Deus me ama de tal maneira que Ele sabe quantos fios de cabelo da minha cabeça caíram agora à noite, quando eu me arrumei para vir para cá. Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar esse amor? Um amor que criou esse universo. Não é só o mundo, não é só o planeta Terra, não. Esse universo que está sendo agora descoberto, né, por telescópios e naves espaciais e tal. Esse Deus sabe direitinho quem é você. Sabe o seu SIC? Não, SIC é antigo, né? Desculpe, hein? É do meu tempo. Desculpe. É do tempo do namoro. Sabe o seu CPF, sabe o seu telefone celular, e se você tem conta em 2 ou não, né, operadoras. Sabe tudo de você, sabe o teu e-mail, sabe tudo. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque esse amor é derramado, é jogado, é inundado, é colocado. Hoje de tarde, lá em São Paulo, quem esteve acompanhando, que coisa boa, fazendo um parêntese, teve um time que foi desclassificado hoje. Desculpe, hein? Mas tudo bem, vamos voltar aqui para coisa séria e tal. Hoje à tarde caiu uma chuvarada lá em São Paulo. E o Itu, que bom, ganhou do São Paulo com o quê? Pedrinhas de gelo. Olha só que legal, né? Essa inundação que houve lá no Morumbi é muito pequenininha para essa inundação do amor de Deus na minha e na sua vida. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Esse amor é incompreensível. E por isso, então, essa é a quinta bênção. Podemos realmente receber esse benefício porque o Senhor Jesus nos ama. Sexto benefício é essa salvação maravilhosa. Fruto de tudo isso, o que é? Eu estou resgatado, eu fui perdoado, eu estou salvo. Os justificados estão salvos pelo sangue de Cristo da ira de Deus. Havia uma culpa sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, sobre todos nós. E a palavra de Deus diz lá em João 3,36 que aquele que não tem o Filho, a ira de Deus permanece sobre ele. Isso é muito sério. Você pode ser uma pessoa diplomada, pode ser uma pessoa próspera nos negócios, pode ter uma família bonita e tal. Se você não tem Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre... Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. A ira de Deus permanece sobre essa pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eu recebo Jesus, quando eu sou recebido por Jesus, aleluia, o que acontece? Eu sou liberto dessa ira. Essa ira de Deus caiu sobre Jesus quando Ele falou lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus desamparou o Filho? Porque o meu pecado, o seu pecado estavam sobre Ele lá na cruz do Calvário. Glorifique a Deus, dê graças a Deus por esse benefício tão maravilhoso, porque você está liberto, você está salvo. Você nunca mais vai experimentar a ira de Deus sobre você. Os justificados através do sangue de Cristo são salvos da ira de Deus. Os justificados experimentam a salvação passada, futura e presente. Os justificados serão salvos pela vida de Cristo. E essa vida é uma vida eterna. É uma vida que começou ali na Galileia. Inclusive alguns de nós já visitamos aquele lugar tão legal. Mas essa vida continua. O Senhor Jesus está vivo no céu. E essa vida dele nos salva constantemente, diariamente, da ira de Deus. Eu queria que você entendesse só rapidamente essa expressão salvação passada, presente e futura. Se você estiver anotando aí, são 3 palavras teológicas aí. Salvação passada é justificação, que aconteceu lá antes que houvesse mundo, tá? É aquilo que o Ari fala.
Antes que houvesse luz, houve cruz. Então, essa que é a ideia. Justificação é a bênção do passado e a salvação passada. Salvação futura é aquela que nós vamos ter quando então estaremos para sempre na presença de Deus. E isso quer dizer o quê? Glorificação. Então, você tem justificação no passado, glorificação aonde? No futuro. E agora, o que acontece? Você está sendo salvo, você é salvo, você está sendo salvo. Isso é a santificação. 3 palavras importantes que vão nos fazer entender como é que nós temos que tratar agora com o pecado. Veja só que coisa maravilhosa. Eu fui completamente salvo, foi tirado de mim a penalidade do pecado, lá na justificação. Eu fui liberto do pecado lá na justificação. Isso é a pena, o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus. Eu fui perdoado lá no passado. Eu estou sendo liberto do poder do pecado hoje. Está dando para entender? O pecado não tem mais domínio sobre nós cristãos, graças a Deus. Eu posso optar hoje, fazer o quê? Não pecar. Antigamente eu não tinha essa possibilidade, eu só pecava. Agora o pecado perdeu o domínio que ele tinha sobre a minha vida. E sabe o que vai acontecer um dia? Eu estarei livre, sabe do quê? Da presença do pecado. No céu não haverá pecado. Então, olha que coisa bonita. Na justificação, eu sou livre da pena do pecado, da culpa do pecado. Eu estou sendo liberto do poder, do domínio do pecado. E eu serei liberto do quê? Da presença do pecado. Glória a Deus por esse plano tão maravilhoso. E aí, finalmente, 7ª bênção, 7º benefício, nós nos gloriamos como? Na reconciliação. Eu sou amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Você tem comunhão com Deus. Quando nós oramos, como nós fizemos agora, não precisamos mais orar, como alguns irmãos ainda oram, com todo respeito, com todo carinho. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Parece até uma escalação de time de futebol, né? Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Josué e Sansão. Meio de campo sensacional, né? E aí vai indo. Não, agora é o quê? Pai, Paizinho. Jesus nos ensinou a orar dizendo o quê? Pai nosso que estás nos céus. É Pai. Agora eu tenho essa liberdade de chamar Deus de meu Pai. Nos gloriamos então em Deus pela reconciliação promovida pelo seu Filho Jesus Cristo. Jesus é nosso Salvador, Jesus é nosso Senhor. Mas eu queria te dizer uma novidade bem interessante para alguns. Jesus é nosso irmão mais velho. Romanos 8, 29. E Ele quer que você, se é da família de Deus, você tenha o mesmo DNA do filho mais velho. É interessante isso. Vou terminar já, podem ficar sossegados. Romanos 8, 29. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Agora, olha essa frase: a fim de que Ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Você é filho de Deus? Justificado? Tem o DNA de Deus? Tem. Você tem o DNA de Cristo? Por favor, trabalhe nesse processo de santificação para você um dia ser completamente igual ao Senhor Jesus. E essa é uma esperança viva e certa, porque João diz o seguinte: um dia nós seremos semelhantes a Ele. Glória a Deus. Já pensou que coisa bonita? Nós vamos cantar esses cânticos aqui que a gente tem cantado. Eu tenho falado o seguinte, eu não sei se eu estou errado ou não, mas a Bíblia dá uma dica de que não vai haver choro no céu. Mas outro dia, um irmão me falou: não, vai haver choro, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? Eu falei: então tá bom, porque eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu não vou ficar quieto lá, vou ficar chorando a eternidade inteira. De
tão maravilhoso esse amor, que eu não mereço absolutamente nada. Eu tenho que só cantar, mas vou cantar chorando. Vai ser um negócio, aquele mar de vidro lá, eu acho que vai ser umas lágrimas, vão ser minhas lá. Porque é impressionante quando a gente pensa naquilo que Deus tem feito por nós, quantos benefícios, queridos irmãos. Não dá para a gente passar essa semana sem sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. A justificação é maravilhosa por sua simplicidade. Eu não fiz nada, Ele fez tudo, Ele carimba no meu peito, na minha testa, justificado. O homem, devido ao pecado, estava destinado a viver longe do Criador. O Pai, o Filho, o Espírito Santo providenciaram esse meio de podermos estar novamente em comunhão com Ele. A justificação gratuita se baseou no quê? No sangue do Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele derramado lá na cruz. E por isso, então, todo cristão deve ser grato a Deus por sua maravilhosa graça na justificação. Amém? Que Deus possa nos dar uma semana de muita alegria, de muito louvor, de muita adoração por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor receba todo o louvor e toda a glória, assim seja. Amém. Que aula, hein? Nós somos através do livro de Romanos, numa tacada só. Vamos orar por nossa semana? Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor hoje usou Tua palavra, Teu servo, mais uma vez, Teu Espírito Santo, para nos instruir, para nos fortalecer na Tua verdade. Obrigado porque nós saímos daqui, Senhor, certos que a Tua palavra garante que não importa a situação que nós venhamos a enfrentar essa semana, o Senhor está indo à nossa frente, o Senhor está conosco, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor na hora certa vem com uma provisão, vem com uma graça proporcional à luta, ao problema que vamos enfrentar. Senhor, obrigado por essas promessas, obrigado por essa certeza e segurança. Ajuda, Senhor, que Satanás não roube, Senhor, estas verdades do nosso coração ao sairmos daqui. Ajuda-nos, Pai, a não nos esquecermos de tudo que ouvimos aqui hoje à noite, mas a simplesmente crermos, confiarmos e prestarmos atenção e observarmos o Senhor agindo na segunda, na terça, na quarta, durante a semana toda, a nosso favor. E se tem alguém aqui, Senhor, entre nós que não tem certeza da sua salvação, alguém que ainda não realmente se rendeu aos pés de Jesus Cristo, querido Deus, nós clamamos que o Senhor toque essa alma, que o Senhor abra os olhos desse pecador, Senhor, dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança, e traga a salvação, Senhor. Querido Deus, te agradecemos, te louvamos, por tudo que recebemos do Senhor na quinta, na sexta, no sábado e hoje pela manhã e agora à noite. Muito obrigado, Senhor. Nos guarda agora na Tua graça, na Tua paz. Nos dá, Senhor, Tua bênção através dessa semana, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ao sair, não deixa de dar um sorriso, um cumprimento, uma palavra de encorajamento às pessoas que estão saindo com você, tá bom? Você não sabe, talvez tenha alguém que está precisando de um abraço, então vamos fazer isso conforme voltamos para os nossos lares.